E essa foi a reação do Francisco após ser preso por ter assassinado o Sidney. O Sidney Júnior de Andrade tinha apenas 10 anos de idade e morava com a sua família na Vila Regina, em Montes Claros, em Minas Gerais. Quando foi no dia 7 de junho de 2007, era um feriado de Corpus Christi, e o Sidney ia com sua família visitar o seu avô, que tinha recém-operado. Eles saíram de casa então por volta do meio-dia, e o pai do Sidney resolveu levar de moto o irmão mais novo do Sidney, que tinha 7 anos de idade. Depois ele voltaria para buscar o Sidney. A casa do avô dele ficava a 8 quadras, e o menino então foi orientado a ir caminhando até que seu pai voltasse para buscá-lo. Mas quando ele voltou, a criança havia desaparecido. A polícia então foi acionada e iniciou as buscas, que contava também com a ajuda de moradores da região. Mas no dia 11, ele foi encontrado, infelizmente já sem vida, em um matagal que ficava próximo à sua residência por um catador de recicláveis. Ele estava sem a camisa e as suas roupas tinham sido baixadas. Além disso, ele estava com o rosto desfigurado. Então, durante as investigações, a polícia chegou até o Francisco Reis de Almeida, que tinha 19 anos e era usuário de substâncias ilícitas. O Francisco foi preso no dia 14 e confessou tudo com muita frieza. Ele disse que viu um menino andando sozinho pela rua, e então pegou contra sua vontade e levou para aquela área de mata. Lá, então, ele o menino, que começou a tentar sair daquela situação. Foi aí que ele pegou um tijolo e deu vários golpes em sua cabeça. E em seguida, ele foi embora. Ele ainda contou que a mãe do Sidney chegou para ele com uma foto do menino perguntando se ele tinha visto a criança e ele negou. E ao ser questionado se ele se arrependia do que ele tinha feito, ele disse que não, que só se arrependeu por ter que ficar preso. E na ocasião, Francisco ainda confessou ter tirado a vida de uma mulher em 2005. E quando foi em março de 2011, ele foi condenado a 26 anos e 10 meses de prisão. Só que no dia 22 de fevereiro de 2024, o Francisco, já com 35 anos, ele foi contemplado com benefício da saída. E isso revoltou a população, que viu o homem transitando normalmente pela cidade. Ele deveria retornar no dia 29, só que no dia 26 o próprio Francisco pediu para voltar para a prisão. Desde então que ele segue cumprindo a sua pena, que termina em abril de 2034. Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre esse caso. Meu nome é Débora, meu vulgo é Barbie Beck e eu tô saindo fora do bonde 23 agora. Em 2018, a Débora se tornou alvo de um dos crimes mais terríveis que aconteceram no estado do Acre. E esse caso ele teve início no dia 9 de janeiro daquele ano, quando a Débora Freitas Bessa, de 19 anos, desapareceu depois de sair de casa, segundo a irmã dela, para ir visitar o filho. Se passaram horas e, como a Débora não aparecia, a família acionou a polícia e eles começaram a procurar também por conta própria. Só que no dia 11, começou a circular um vídeo com imagens terríveis mostrando os últimos momentos de vida da Débora. Ela foi levada até uma área de mata no bairro Caladinho, no 2º distrito de Rio Branco, onde perdeu a sua vida. E tudo isso foi gravado em um vídeo e postado nas redes sociais, onde a Débora teve a sua parte superior desconectada, além de ter levado vários golpes de arma branca. E foi a família da Débora mesmo que a encontrou em uma cova rasa naquela região de mata. E durante as investigações, a polícia conseguiu prender 2 suspeitos, o André de Souza Martins e a Luciele Souza do Nascimento. Além dos 2, mais 3 adolescentes também foram presos. Segundo o depoimento do André, ele disse que não teria nada a ver com grupos que comandam a região, que ele teria tirado a vida da Débora por vingança ao irmão dele, já que, segundo ele, ela estava envolvida no falecimento do irmão dele, que aconteceu no ano de 2013. Ele então teria feito com ela a mesma coisa que fizeram com o irmão dele, e disse que não tinha sido mandado por ninguém para cometer o crime. Só que o secretário de Segurança desmentiu essa informação. Ele disse que havia um indício, sim, de que se tratava de uma ordem de uma certa facção. Pouco tempo antes da Débora falecer, ela tinha gravado um vídeo dizendo que estava saindo de um grupo onde ela participava. Logo depois, ela acabou sendo assassinada por um grupo rival. O julgamento, então, dos 2 acusados aconteceu no ano de 2019 e o André acabou pegando 42 anos de prisão. Só que essa pena depois foi reduzida para 36 anos, o que deixou a população revoltada. Já a Luciele pegou mais de 60 anos de prisão, isso por ela ter participação no crime e também no planejamento dele. Já os 3 adolescentes eles foram internados para cumprir medida socioeducativa e ficaram por, no máximo, 3 anos. Você chegou a ouvir falar sobre esse caso?
Esse aqui é um dos casos mais estranhos que eu já vi. Esse garoto perdeu a vida de uma maneira bizarra e tudo só foi descoberto 10 anos depois. Esse aqui é o Larry Ellie. Ele tinha 25 anos quando desapareceu em novembro de 2009. Seu desaparecimento foi comunicado pela sua família logo após ele sair de casa, porque de acordo com eles, ele teve um surto ali. Ele havia fugido de casa descalço e sofrendo alucinações. Ele também estava sem chave de casa, sem chave do carro, ele saiu sem o carro. E isso tudo aconteceu durante uma nevasca, o que fez com que as buscas por ele ficassem mais difíceis. A mãe dele disse que ele constantemente dizia que estava ouvindo vozes que mandavam ele comer açúcar, e também que sentia seu coração bem fraco, então ele pensava que se realmente comesse açúcar, seu coração bateria mais forte. Mas o que acontece é que mesmo com diversas buscas da polícia, dos familiares e amigos, o Larry não foi encontrado. O Larry, aparentemente, tinha um emprego. Ele trabalhava nesse supermercado aqui. Foi nesse mesmo local que ele foi encontrado 10 anos depois, só em 2019. Algumas pessoas que trabalhavam nesse mercado estavam fazendo algumas mudanças ali, desmontando algumas prateleiras, limpando e realocando algumas geladeiras daquele lugar. Foi nesse momento que eles encontraram o corpo de Larry atrás de uma geladeira que tinha mais ou menos 3,5 metros de altura. O que acontece é que ele subiu em um desses refrigeradores e caiu lá de uma forma que ele não conseguia mais sair. E como aquelas geladeiras faziam muito barulho e tava sempre muito barulho ali ao redor também do mercado, com pessoas, enfim, ninguém conseguiu encontrar ele naquele local. Dias após ele cair, algumas pessoas sentiram, relataram um cheiro muito ruim vindo daquele lugar, só que achavam que era alguma coisa estragada por ali, limpavam, o cheiro dava uma amenizada por conta dos produtos que eram usados. E depois de um tempo meio que sumiu. E só em 2019 o corpo dele foi encontrado e a mãe dele tinha dado esse relato de que ele estava em um surto psicótico, mas também tem gente que acredita que o Larry estava ali realmente porque ele queria e sabia o que estava fazendo. Porque, de acordo com ex-funcionários daquele mercado, algumas pessoas que trabalhavam ali usavam esse espaço entre a geladeira e a parede ali para dar um descanso no momento deles de folga. E falaram que, de repente, a intenção do Larry tinha sido essa, ele tinha subido ali e desceria da forma que ele sempre fazia, e como outras pessoas também faziam para descansar ali atrás, só que ele caiu de uma forma que não conseguiu se levantar, não conseguia se mexer, se endireitar, ele ficou caído de uma forma que ele não conseguiu sair dali. Mas eu não acho que essa teoria esteja certa, até porque a mãe dele falou que nesse dia que ela comunicou o desaparecimento dele, ele havia saído de casa em surto psicótico, ele já falava que ouvia vozes, então provavelmente isso tudo aconteceu durante o momento ali de surto dele. A própria mãe dele, na época que relatou o desaparecimento, falou que talvez ele estivesse no supermercado, porque era um local que ele estava sempre indo, e assim, deram uma olhada ali por cima, não acharam nada, mas se naquela época tivessem mexido mais, procurado mais, teriam encontrado. Eu acho que o mais estranho desse caso todo é ele ter caído atrás da geladeira e ficado ali durante um tempo gritando, pedindo por socorro, e ninguém ter ouvido, por mais que as geladeiras fizessem bastante barulho. Esse cara aqui ficou irreconhecível após o crime que ele cometeu e teve que usar essa máscara assustadora em sua audiência. O crime em si nem foi tão comentado, mas essas imagens bizarras rodaram o mundo. Esse aqui é o antes e depois de Esteban Carpio, e na internet a gente não encontra tanta coisa da vida dele antes do crime. Esteban nasceu em Boston e na época do caso, em 2005, ele tinha 27 anos. Em 17 de abril de 2005, ele estava sendo interrogado pelo detetive de polícia James em Rhode Island. Ele era suspeito de esfaquear uma senhora de 85 anos chamada Madeleine Gara. Ele estava sendo entrevistado por 2 policiais na sala de interrogatório que ficava no segundo andar da delegacia de polícia. Quando um policial saiu da sala para buscar água para o Esteban, ele começou uma luta corporal com o segundo policial que tinha ficado na sala com ele. Ele conseguiu pegar a arma do homem e atirou contra ele 2 vezes, matando-o. Após isso, ele fugiu pulando da janela do segundo andar, mas pouco tempo depois ele foi pego pela polícia novamente. E foi assim que ele chegou no dia seguinte em sua audiência de acusação, com o rosto completamente desfigurado e tendo que usar uma máscara. Foi dito que ele estava usando essa máscara não apenas pelos ferimentos e para não ficar exposto, mas também para não tentar morder ou machucar de alguma forma policiais que estavam ali ao lado. E a justificativa que a polícia deu sobre esses machucados na cara dele foi que ele pulou do segundo andar e ele se feriu assim. E que não foram eles, mas assim que ele entrou na audiência, a família do Esteban que estava lá começou a gritar. A mãe dele chorava muito e dizia que isso foi pura violência policial. De um lado era a família dele dizendo que ele não merecia uma brutalidade tão grande por parte da polícia, e do outro lado era a polícia dizendo que não fez nada, que ele ficou com a cara assim após cair do segundo andar.
Ele não quebrou nada no corpo, mas ficou com a cara assim após cair. Só sei que o caso ficou mais focado no rosto dele, nas fraturas, do que de fato no que aconteceu. Que ele tirou a vida do policial e esfaqueou a velhinha. Em outra audiência, um detetive da polícia confessou que socou ele 3 vezes no rosto após fazer sua prisão, quebrando assim ossos no rosto dele, confessando que tinha feito aquilo. Mas uma investigação do FBI foi feita e eles constataram que a polícia não usou força excessiva. Em 27 de junho de 2006, o Esteban foi considerado culpado pela morte do policial e pelo esfaqueamento da senhorinha. Por fim, ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional.